Ok, irmãos, então chegamos ao nosso segundo domingo dessa série Empreender, um caminho anti-caos. E nós trabalhamos esse conceito de que empreender é uma virtude que deve ser cultivada de dentro para fora, em cenários desconfortáveis, instáveis e improdutivos. Empreender nada mais é, segundo o americano Reid Hoffman, capitalista de risco, criador do LinkedIn, ele diz que empreender é jogar-se de um precipício e construir um avião em pleno voo durante a queda. Empreender, segundo o conceito secular, é mudar o foco, é fazer de uma forma diferente, é se lançar em projetos novos, é quebrar paradigmas, abandonar antigos mapas, correr riscos ou inovar. Nós vimos isso no domingo passado, porque empreender nada mais é do que você fazer diferente, do que você fazer por onde algo acontecer. Então, queridos, é um desafio para nós, quando as coisas não andam bem, nós inovarmos. Interessante que empreender no sentido da perspectiva da espiritualidade cristã é romper com a religiosidade inoperante, que produziu, no decorrer dos anos, uma apatia de consciência, gerando assim uma espiritualidade esquizofrênica e disfuncional. Então se faz necessário uma reflexão mais sincera e profunda que gere alguns passos, algumas ações assertivas. Nada de novo, apenas um retorno ao Evangelho puro e simples, uma fé sem fingimento e uma caminhada relevante. Você vai perceber na nossa reflexão de que nós somos acostumados no evangelicalismo brasileiro a ir no culto. E isso normalmente é sinônimo de religiosidade, né? Ou seja, eu ir na igreja só para participar é uma fé extremamente mecânica. Eu não consigo expandir a consciência, entender o propósito pelo qual eu existo. Então, dentro desse cenário, é necessário inovar. E inovar está diretamente relacionado a novos passos e atitudes. Nós vivemos uma semana muito dura, né, irmãos? Nós não vamos falar de política ou de partido A ou B, mas há um sentimento de insegurança, há um sentimento de desesperança, há um sentimento de que nada vai acontecer. Não há esperança. A gente olha para as pessoas, a gente sente uma prostração. E algo que está muito difícil de sair desse cenário. Portanto, queridos, inovar é fazer diferente. É olhar numa nova perspectiva. E como fazer isso? Na verdade, expandir a consciência é algo extremamente desafiador. E como é necessário, irmãos, inovar no nosso tempo. Nós conversamos com pessoas que têm empresas e toda hora eles estão se repaginando, né? Se refazendo, porque o mercado ele cobra isso, né? E as ações elas têm que ser assertivas. Portanto, eu gosto muito dessa frase que é tributada a Albert Einstein, que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E normalmente nós caímos nessa mesmice, né? Nós oramos, olha só, oramos, Senhor, me ajuda, abre as portas, e nós continuamos fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Senhor, me ajuda a emagrecer. E nós continuamos comendo da mesma forma, não fazendo exercício, depositando a nossa ansiedade nas coisas que a gente mais gosta. Portanto, empreender é ter coragem para inovar. E na semana passada, nós desenhamos essa primeira ideia a partir do texto de Lucas, no capítulo 5, versos 3 e 4, e eu convido você a abrir a palavra de Deus. Quando Jesus, ao entrar numa vila, a palavra de Deus relata assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago,
de Genezaré, o mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Na outra tradução é: vá para onde as águas são mais fundas. E aí nós compartilhamos de que nessa perspectiva Jesus estava levando Pedro a uma transformação. Pedro já havia ouvido falar de Jesus por 2 vezes. A primeira vez com João Batista no deserto, ele ouviu falar que o Messias viria, e a segunda vez Tiago, seu irmão, levou-o para ouvir as palavras de Jesus, e ele ficou fascinado. Simão, depois Pedro, mudou o nome, né? A gente vê isso no último domingo. A questão é de que só quando Jesus vai ao seu encontro, pede para entrar no seu barco, se afastar da praia por 2 propósitos bem claros e definidos no texto. Primeiro, para enxergar e ensinar a multidão. E segundo, para tratar diretamente com Pedro. E aí, queridos, nós vamos ver que essa ação de Jesus, que gerou uma transformação em Pedro, leva a Pedro a ter esperança. Então, irmão, se faz necessário uma análise da minha e da sua espiritualidade. Porque no momento de crise, no momento de insegurança, no momento de estabilidade, olha só que interessante, nós reagimos de 2 formas, eu e você. Ou nós ficamos extremamente desiludidos, ou nós vamos agora ter inspiração para mudar, para inovar, para viver um novo tempo. Diante de uma situação difícil, normalmente a nossa resposta é de desilusão, prostração. Mas Deus nos convida nessa série para um tempo de inspiração, de empreendimento na sua vida e na minha vida. E assim, irmãos, é necessário eu e você tomarmos decisões. De maneira muito rápida aqui, só uma revisãozinha. No domingo passado nós falamos que nesse versículo 4, Jesus lhe pede para que Pedro se afaste e que Pedro vá para águas profundas. E aí Pedro, ele tem um estalo, que algo estava para acontecer na sua vida. Jesus o inquere a uma mudança. Interessante pensar que esse se afastar nada mais é do que fazer uma avaliação com sinceridade. Parar, refletir, orar, ter coragem de sair da mesmice. Foi isso que Jesus ensinou no primeiro passo para Pedro. E nós refletimos aqui a semana passada. Mas uma segunda lição, Jesus ensinou a Pedro ir para águas profundas. Ou seja, ter consciência de que é na profundidade que nós temos a nossa vida transformada. Isso é muito claro no contexto histórico, porque se Pedro já tinha tido ouvido a voz de Deus através de João Batista sobre o Messias que viria, e já ouvira Jesus ensinando, e nada aconteceu diferente, ele voltou para a sua rotina no mar da Galileia, de pescar, era necessário então Pedro ter uma experiência mais profunda com o Senhor. E aqui nós entramos no nosso subtópico dessa noite. Empreender, queridos, é ter coragem para inovar, e todos nós precisamos de estratégias para isso. Jesus, ele está usando de estratégia. Jesus não podia pegar Pedro ali lavando as redes e falar assim: olha, vem cá, senta aqui do meu lado. Mas ele tinha convicção de que a multidão não deixaria. Então Jesus vai ter um tete a tete no instrumento de trabalho de Pedro, que era o barco e as redes. E nesse instrumento de trabalho que é o barco e as redes,
Jesus ele pede para que Pedro tenha tempo para se afastar, para ouvir a sua voz e para tirar lições. E por isso que eu iniciei o culto dessa noite falando sobre esse tempo de calmaria, de solitude, tempo de estar a sós com o Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho um filho pequeno, eu tenho trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho uma correria. Irmãos, eu disse aqui a semana passada, eu e você temos tempo. Porque para o que nós temos prioridade e vontade, nós separamos o tempinho. A questão é de que nós temos essa visão católica de que Deus ele é bonzinho e eu vou fazendo o que eu quero e depois na hora que supor reclamo. Mas Deus está nos ensinando a fazer um trabalho de atenção e prevenção dentro da espiritualidade. Deus ele quer ser o primeiro na sua vida. É isso que ele vai ensinar para Pedro. Pedro, você continua insanamente nessa rotina de acordar, pescar, lavar as redes, ir para casa, acordar, pescar, lavar as redes, ir para casa, pagar a conta, cuidar dos filhos, dar atenção em casa, entrar no barco, pescar, lavar as redes. E isso estava, de alguma forma, adoecendo Pedro. Portanto, a segunda lição, queridos, nessa série, para mim e para você, é de que empreender é se render definitivamente ao convite de Jesus. E nós podemos tomar duas escolhas aqui: continuar da mesma forma ou nos rendermos à agenda de Deus, ao que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Essa série, queridos, nos levará a tomar decisões. E o texto, no capítulo 5, o último versículo que nós lemos no início, diz assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. É que, como querem dizer, olha, Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é fera, mas de pesca, entendo, nós passamos a noite inteira e não pegamos nada. E o Senhor manda entrar no barco. Eu ouço várias lições. Agora o Senhor manda eu ir para águas profundas que o Senhor quer me ensinar. E o Senhor mandou jogar as redes. Como assim? E aí ele dá essa resposta a Jesus. Isso, queridos, denota de que Pedro não havia ainda tido um encontro definitivo com Jesus. Ele estava atrás de algo, ele estava tateando, mas ainda não havia acontecido uma transformação genuína. Ele sabia quem era Jesus, ele até ouvia Jesus, mas não havia se transformado em discípulo genuíno de Jesus. Nada novo acontecia, era a mesma rotina, mas era necessária uma rendição. E aqui vai uma aplicação direta para mim e para você. Eu posso vir todos os domingos aqui na igreja, entrar, cantar, ouvir a voz de Deus, e nada acontecer na minha vida e na sua vida. Olha mais ou menos como é que foi a cena. Preste atenção. Leve o laptop do lado da pessoa. E você e seus companheiros, joguem as redes para pescar. Mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João!
Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de almas. Tamanho milagre que faz Pedro se paralisar. Ele ouviu falar de Jesus por João, ele ouviu pelo seu irmão Tiago as palavras de Jesus, só que agora ele tem uma experiência que muda o eixo da sua vida. E aqui, queridos, sou eu e você. Nós temos normalmente sido acostumados, engessados, doutrinados por um Jesus histórico. E isso é muito sério, porque as igrejas brasileiras, eles apresentam um relato, a história de Jesus. E viver somente ouvindo falar que existe um Salvador, mas que esse Salvador não gerou nada dentro do teu coração, é simplesmente adotar um livro e colocá-lo embaixo do braço. É necessário um encontro definitivo com aquele que transforma o eixo da vida, que executa o maior milagre, que é a salvação, a transformação de vida. E essa transformação gera frutos de dentro para fora. A diferença é essa: ou ele é uma história, ou ele se encarna na sua vida de verdade e te transforma a ponto de você já não viver mais para você mesmo, para as coisas desse mundo. Portanto, queridos, é interessante que Pedro estava atrás de algo, estava tateando, mas ainda não havia despertado. Ele sabia quem era Jesus, mas não havia se transformado em um discípulo. Nada de novo acontecia. Por isso, era necessário uma rendição. E se render ao encontro definitivo com Jesus é se render a um Jesus que altera todo o nosso pensar, todo o nosso sentido de vida, de existência. É adotar para si, a partir de uma mudança de dentro para fora, um novo comportamento, uma nova ação, uma nova vida. Irmãos, é triste nós nos depararmos com os cristãos de hoje e ver que não há coragem, não há convicção, não há certeza. Mas quem é esse Jesus que você crê? O que ele tem feito na tua vida? E as pessoas não sabem dizer a razão da fé. Por quê, queridos? Porque na verdade nada aconteceu de dentro para fora. Continua tudo igual. Era a ideia de Pedro. Pedro era um homem preso à rotina. Ele estava amarrado. Sua vida era apenas levantar, entrar no barco, pegar as redes, e continuava tudo igual. Ele fazia o que o seu pai fazia, o que o seu avô fazia, e todos aqueles naquela vila que fazia. Ela aquela ideia do lavar o arroz, né? Mas por que você lava o arroz? Eu lavo o arroz porque minha mãe lavava o arroz. Mas por que só me lavava o arroz? Minha mãe lavava o arroz porque minha avó lavava o arroz. E essas coisas vão sendo aprendidas, e a espiritualidade vai sendo aprendida. Por isso é importante nós termos o coração aberto para o ensino, ter o coração ensinável, repleto de vontade de aprender das coisas que são novas, porque Jesus faz tudo novo, mas nós temos muita dificuldade e resistência com o novo. Portanto, Pedro não havia tido um encontro definitivo com Jesus, ele estava atrás de algo. Pedro fazia de tudo. Pedro ia na igreja presbiteriana da Galileia, ele ia na vigília, ele ia na EBD. Pedro, ele fazia parte do departamento dos homens. Pedro, ele comandava até um pequeno grupo. Ele era um cara sensível.
Pedro até escolheu ter um encontro dominical pela manhã e ir no culto à noite. Mas Pedro não havia tido transformação. E só uma mudança era capaz de ele reescrever a sua história. Pedro então vai para águas profundas, fala ao mestre: mestre, eu entendo de pesca, mas eu sei quem tu és, eu sei o que o Senhor tem feito, e sobre a tua palavra eu jogarei as redes. E talvez, meu irmão ou minha irmã, esteja acontecendo isso com você. Há uma necessidade de um encontro definitivo. Eu lembro de uma história que eu ouvi da boca desse irmão que já mora no céu, professor Carlos Oswaldo, num café da tarde com ele, com o presbítero Eurico, lá no Palavra da Vida, onde ele contou a história dele e falou que ele se converteu no 2º ano do seminário. Mas como assim? Falou: pastor, eu cresci na igreja, eu fui examinado pelo seminário, mas foi no seminário que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, que mudou o eixo da minha existência, a minha maneira de pensar, a minha maneira de contribuir com a minha vida, com meus talentos, com a minha família, com meus dons. Esse irmão, ele aproveitou a oportunidade e mergulhou em águas profundas. E talvez esteja acontecendo isso com você, tudo contigo igual. Ah, pastor, mas eu já ia lá na escola, eu ia para o culto domingo, mas continua tudo a mesma coisa. Minha esposa continua do mesmo jeito, meu marido continua do mesmo jeito. Meu trabalho é a mesma coisa, eu saio todo dia, eu vou, eu volto, chego em casa, tenho que dar banho de filho, não tenho tempo de fazer nada, minha mulher reclama de tudo. Mas há uma necessidade de mudança na sua vida. Portanto, irmãos, nós temos boas desculpas que não transformam o nosso viver. Uma vez eu estava conversando com um irmão que ele disse assim para mim: pastor, eu já estou há mais de 20 anos nessa igreja. Eu fundei essa igreja. E eu falei para ele: e daí, meu? E daí? E é engraçado que esse irmão era um irmão que dava muito trabalho lá no Mato Grosso. Ele sabia todas as coisas. E aí eu fiquei pensando: será que anos de igreja transformam alguém? Será que anos de igreja, horas de culto transformam alguém? Liderar o ministério transforma alguém? Se fosse assim, irmãos, o Sinédrio de Israel era incomparável. E foi diante dessa gente que Jesus disse: vocês não entenderam nada. Vocês são hipócritas, fariseus, não discernem nada. A verdade de Deus está longe do coração de vocês. Vocês distorcem as escrituras. Vocês lançam peso na vida das pessoas. Nada fazem e não deixam que ninguém faça nada. E o que é legal, queridos, de ler a palavra de Deus, é entender que mesmo que nós nos sintamos assim, cansados, com a nossa espiritualidade adoecida, pedindo socorro, Deus é capaz de transformar as coisas mais loucas, as pessoas mais difíceis, por um novo tempo. Isso é maravilhoso. Quando eu ouço uma história, como eu ouvi sábado no presbitério, de um homem que foi salvo, gerente do Banco do Brasil, com 60 anos. Foi para o seminário com 61 anos. Hoje é um pastor presbiteriano. E Deus falou com ele através da perícia. No INSS, usou uma médica muito brava. E ele lá, esperando para ser atendido,
ouvi essa mulher gritando com todos os pacientes. Ele falou: ela vai me trucidar. Porque o banco foi assaltado, ele foi pego como refém, ficou 3 dias sequestrado, ele entrou numa crise profunda e foi afastado. E nisso já saiu a aposentadoria, mas ele não tinha condições para se aposentar. E essa mulher, essa médica, foi usada por Deus para falar que ele precisava se render ao convite que ele havia tido de viver com Deus. Assim mesmo, Deus. Quem é esse Deus que faz os peixes fervilhar? Quem é esse Deus que pegou um homem como Nicodemos, um ancião de Israel, um mestre respeitado do Sinédrio, era alguém ouvido, um líder, e quando ele procurou Jesus atordoado, seu coração queimava, deitou uma noite depois de ouvir o mestre e não conseguia dormir. Havia uma inquietação profunda. E as palavras que ele ouviu entraram rasgando o seu coração. E ele saiu pela rua atordoado, voltou a uma casa onde Jesus estava e disse: Rabi, por favor, o que eu preciso fazer? E Jesus disse: você precisa nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos diz: mas como nascer sendo tão velho? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe novamente? E Jesus disse: e você é mestre em Israel? E não consegue nem discernir essa obviedade básica do reino? Tamanha cegueira espiritual, o engessamento religioso. Nicodemos, disse Jesus, você precisa nascer de novo. Talvez, meu irmão, minha irmã, você já tenha sido batizado, tenha sido professado a sua fé, fez crisma, fala em línguas, glória, né? Vai para a vigília, vem todos os domingos, participa de vários ministérios, mas você não teve uma experiência marcante que transforma você de dentro para fora. E essa é a estratégia. Esse é o subtópico simples desse domínio. Há uma necessidade de uma mudança de dentro para fora. E tudo isso, meu irmão, parte de um reconhecimento com honestidade da sua condição espiritual. Uma avaliação sua com Deus, sincera. Como é que você está hoje? Pastor, eu estou salvo, eu creio que Cristo morreu por mim, amém. Mas realmente eu não tenho feito nada. Eu não produzo frutos. A minha vida é uma mesmice. E Deus está me chamando para um novo tempo. Se isso acontece contigo, o segundo passo, meu irmão, se renda definitivamente ao convite de Jesus. Se é para a salvação, se renda, entregue seu coração a Cristo e experimente o novo do Senhor. Se é para uma restauração, faça isso com sinceridade. Se coloque diante do Senhor, porque arrependimento, meu irmão, é a base de tudo. Se não há arrependimento, não há transformação. Arrependimento não é tristeza, não é choro, não é ouvir uma mensagem, uma música, se arrepiar, ir para a igreja e depois voltar da mesma forma. Arrependimento é uma decisão sincera que leva o indivíduo a uma mudança de dentro para fora, a um novo momento. E como isso acontece, pastor? Como é que eu sei
Pelos frutos. Pelos frutos você conhece a árvore. Se houve arrependimento na sua vida, é isso que a Escritura aponta e comprova. O próprio Jesus disse que pelos frutos você será conhecido, pelo amor você será distinguido. É o amor, é a forma de abordar, é a forma de amar, é a forma de ter um relacionamento diário, o approach com as pessoas, aquele 1 segundo a mais de paciência quando você decide se explorar. Meu irmão, minha irmã, Deus nos chama para ir para a rua, para ganhar o mundo. Essa é a nossa canção da série. Ir para a rua e ganhar o mundo, fazer diferença lá fora. Que alegria é poder pegar um menino no bairro lá, né, e ver que o cabra pronta lá dentro, né? Eu lá sábado passado, primeira hora que eu pisei naquela quadra, que eu vi o menino pegando a bola e chutando no telhado, a coisa até levantou assim, falei, oh glória, aleluia Senhor, que bom ter esse menino aqui, e que bom poder estar tendo a oportunidade de ver Deus trabalhar nele através de nós. Que bom ouvir como eu ouvi ontem do Daniel, um adolescente chegar e falar, tio, o versículo de sábado passado é esse, Salmo 119, 133. Gravei, mas não pede para eu falar, tá bom? Sou ruim de gravar. Irmãos, transformação, rua e mundo, ganhar o mundo, ver as pessoas, abraçar, fazer diferença. Pedro sai deste cenário aqui, que nós vamos terminar só no último domingo, como viu o vídeo. Pedro, eu tenho um novo empreendimento para você. Você agora vai sair da sua rotina do mar da Galileia e você vai ser um pescador de homens. É como se você saísse daqui hoje, fosse para o seu trabalho e lá você fosse ser um grande pescador de almas. Na sua vizinhança. É fazer a diferença. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, terminando o nosso culto. Essa canção é uma canção que chegou para nós numa hora inusitada, num dia antes da nossa inauguração aqui. Sara ligou para mim e falou, pastor, Deus está me concordando da gente iniciar o culto de inauguração com essa canção. E mal sabia eu que ela seria uma canção, tema de uma série. E naquele dia, Deus falou de uma maneira muito forte a nossa igreja com essa canção. E mal sabia ela que essa canção e a sua letra é o que a gente crê como igreja. Nós vamos nos esforçar para fazer isso enquanto formos igreja presbiteriana em Atibaia. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos louvar ao Senhor? Move em nós, e onde nasce Deus, dizer ao mundo que o reino vem, e com os povos já posso ouvir Cristo louva. O Deus meu, seja eu a anunciar o mundo, com justiça e amor governas. Eu não posso compreender e a minha voz para dizer onde for, sei quais
o povo de nosso Deus, dizem ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que honram o reino Deus. Seja eu anunciar pelo reino, com justiça e amor, governas. Eu não posso correr, me rego. Erguei a minha voz para dizer, por onde for, serei tuas mãos, aqui eu vou te enviar, me entrego, podes me usar, por onde for, seja a expressão de teu amor, ao redor do outro lado dessa rua. Serei tuas mãos, aqui eu vou te enviar, quem quer pode te usar, por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo, ao outro lado dessa rua. Falarei do teu amor. Obrigado, Pai. Obrigado por transmitirmos a tua voz. Queremos te servir com todo o nosso ser, Pai. Reconhecemos as nossas limitações, ó Pai, nos rendemos aos teus pés. Usa-nos, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Leva-nos, ó Pai, para mais uma semana abençoada debaixo da tua graça. E que o grande amor do Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e o poder sobrenatural do Santo Espírito repouse sobre nós. A Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Onde for, serei tuas mãos, aqui eu vou te enviar, te entrego, podes me usar, por onde for, seja a expressão